A segunda revolução industrial corresponde à continuidade do processo da revolução na indústria, o aprimoramento de técnicas e o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção. Durante o início de um novo momento, a industrialização que antes limitava-se à Inglaterra expandiu-se para outros países, como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. O ferro, o carvão, é a energia a vapor, característico da primeira fase da Revolução Industrial. Agora dão lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias de elétrica e química. Houve também um aumento considerável de empresas e o aprimoramento das indústrias siderúrgicas. As ferrovias se expandiram-se, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e o surgimento e o aumento do mercado do consumidor. Surgiram, durante a segunda revolução industrial, diversos inventos que modificam toda a organização social e criaram novas relações, ou seja, sociais, de trabalho ou até mesmo entre o ser humano e o meio. Os novos meios de produção destacaram-se nesse período: a produção de modos de organização da produção, indústrias que se preocupavam com a produção de menor custo e menor tempo, ou seja, racionalização do trabalho. A segunda revolução industrial teve como principais causas fatores relacionados a revoluções burguesas, como a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, ocorridas entre os anos de 1640 e 1850. Essas revoluções estavam pautadas no pensamento liberal e foram influenciadas também pelo ilusionismo, sendo responsável pelo desenvolvimento das relações capitalistas de produção e também pela dominação social nesse período. A burguesia era a classe dominante em diversos países, apesar de subordinar a igreja e a monarquia. As revoluções burguesas foram responsáveis pelo fim do antigo regime e também pelo fortalecimento do capitalismo, o que acabou possibilitando o desenvolvimento industrial. Houve nesse momento um grande avanço tecnológico. A industrialização de novas indústrias é a aplicação da produção. O capitalismo financeiro surge durante a segunda revolução industrial, devido à instalação de grandes empresas que passaram a monopolizar os setores industrial e de mercado. O capitalismo passou então a uma nova fase, assim como passa a representar esse período de revolução industrial. Inserção de novas técnicas, o aprimoramento de novos meios de produção e o aumento das fábricas, apesar de terem impulsionado o desenvolvimento industrial e aumentado a produtividade e os lucros, acabaram gerando bastante desemprego naquele período, empobrecendo a classe trabalhadora. A mão de obra foi substituída por máquinas, processos automatizados e correias transportadoras, ou seja, a manufatura deu lugar à maquinofatura. Essa nova realidade fez com que a classe trabalhadora não fosse capaz de consumir tudo o que era produzido, o que acabou gerando um grande excedente na produção, diminuindo os lucros e causando diversos prejuízos. Os países capitalistas, como a Alemanha e Estados Unidos, necessitavam então ampliar seu mercado consumidor, expandindo geograficamente para além dos territórios europeus. Além disso, precisavam também buscar matéria-prima suficiente para suprir a produção. Surge nesse momento o que ficou conhecido como imperialismo. O imperialismo corresponde às ações e medidas tomadas por países que pretendiam expandir seus territórios por meio de dominação de outros territórios. Podem ser vistas tanto na economia quanto na sociedade. O desenvolvimento tecnológico proporcionou a produção em massas e em novas formas de organização do trabalho, dando a origem a novas relações entre empregados e empregadores, com monopólio
das grandes empresas que sozinhas dominavam o mercado, houve concentração do capital, desvalorização da mão da obra. Houve substituição do ferro pelo aço, que passou então a ter um papel fundamental na indústria do aço. Passou a ser utilizado nas ferrovias, na indústria naval e na fabricação de armamento, por exemplo. Até a primeira fase da Revolução Industrial, a indústria química ainda não tinha ganhado destaque. O que mudou com o início da segunda fase, nessa foram desenvolvimentos remédios, fitosantes e adubos, papéis e diversidade de produtos que modificaram a vida das pessoas. A eletricidade, que antes limitasse apenas o desenvolvimento das pesquisas laboratórias, agora faz parte não só das indústrias, mas também do dia a dia da população. A substituição da energia do vapor pela energia elétrica possibilitou o melhor desenvolvimento da indústria, bem como permitiu criar diversos instrumentos que facilitaram a produção de eletricidade. Possui ser utilizado também para iluminação ou transporte com trem elétrico, ou possibilitou diversos avanços no caminho da comunicação. Iniciou-se também um processo de urbanização, né? Que com ele desencadeou problemas como inchaço urbano, também teve problemas na farolização, desemprego, mão de obra indisponível, né? Porque substituíram a mão de obra por máquinas, e também teve problemas na pobreza, na violência e também desvalorização do trabalho. E essas são as consequências ruins da segunda Revolução Industrial.